escalada na guerra entre a Ucrânia e a Rússia. No dia 21 de novembro de 2024, não sei em que data você está vendo o vídeo, por isso que eu achei bom falar, a gente teve uma escalada significativa. A Rússia lançou um míssil balístico intercontinental em Mach 10, significa 10 vezes a velocidade do som, né? Então, é um míssil muito específico, ela não tinha testado isso ainda, e ela avisou para os Estados Unidos, né, que ia lançar, e os Estados Unidos conseguiram confirmar, com base em dados de radares aí, que se tratou de fato de um projétil balístico de alcance médio aí, que a Rússia lançou. Esse desenvolvimento acaba intensificando aí a crise com a Ucrânia, que acabou revidando, então agora realmente a gente tem uma escalada grande. Quando isso aqui acontece, assim, eu não sou, né, especialista em geopolítica, mas a Rússia acabou sinalizando pro Ocidente que assim, olha, a gente está disposto a escalar isso aqui mesmo, e se vocês entrarem no meio agora, vocês também podem ser alvos, né? Então eles falaram pela primeira vez da hipótese de colocar o Ocidente como alvo se o Ocidente tentar intervir de qualquer maneira. Então agora a Rússia escalou de vez, e esse aviso para os Estados Unidos, com esse míssil específico também, ele mostra, né, a potência da Rússia, porque é muito mais difícil interceptar isso, impedir um míssil desse de atingir um alvo. Então isso aqui também é um aviso, olha o que a gente consegue fazer, né? Então o Putin tá deixando bem claro pro Ocidente, e muito provavelmente o que vai acontecer agora é que a Ucrânia vai ser deixada à própria sorte. Dificilmente algum outro país ali, principalmente na França, Inglaterra, esses países que estão próximos ali, dificilmente eles vão votar por qualquer coisa que escale esse conflito para dentro dos seus próprios territórios, simplesmente para salvar a Ucrânia ali. E com isso, a gente tem agora uma mudança na dinâmica dos investimentos. Você pensar, o que tem a ver isso, né? Quando você coloca o mundo numa situação onde você tem chance de ver uma escalada militar maior ou de outros países intervirem, disso acabar se tornando uma guerra que envolva outros países, a gente tem os mercados aqui um pouco assustados. O que acontece? Quando o investidor ele tá mais assustado, o que você faz? Você volta, né, para aqueles países que são considerados mais seguros. Então, se o seu dinheiro tá em países em desenvolvimento, etc., você acaba voltando esse dinheiro pro seu país. Por exemplo, o dólar hoje já subiu 0,76% em relação ao real, né? Esse temor dessa escalada acaba fazendo o dinheiro voltar para os países ali como Alemanha, França, Estados Unidos, né? Esses países que são considerados mais seguros do ponto de vista de investimento, e ele sai dos países emergentes porque tem um receio disso, né? De que a escalada afete mais esses países. Em guerra, os países mais pobres, eles tendem a ficar ainda mais pobres. Então, a maior parte dos investidores institucionais devem reduzir a exposição em mercados emergentes, vulgo Brasil, por exemplo, México, e outros países desse gênero, o que é péssimo pra gente. A flutuação cambial não tá atingindo só o Brasil, mas esse exemplo, né, dos 77% frente ao real já é complicado. E lembrando que o Brasil já vinha de uma situação bem complexa, onde o dólar tá subindo muito, e a gente agora tem mais uma pressão nisso. Tá empurrando o dólar praticamente para bater R$6, né? Agora, outro fato relevante também pra gente é que o Brasil é um exportador de quê? De commodity. Quando a gente fala commodity, qualquer produto que independe da marca, tá? Você vai comprar um saco de laranja, te interessa quem produziu a laranja? Não interessa a qualidade daquela laranja. Você vai comprar 1 quilo de carne, te interessa quem produziu a carne? Não, te interessa a qualidade daquela carne. Então, tudo isso é commodity, produto que não tem valor agregado em si a marca ali, né? Então, quando a gente fala de minério de ferro, etc., eu tô explicando de maneira mais simples, porque eu sei que nem todo mundo do canal aqui compreende bem esses termos, né? Então, as commodities, que é o que a gente exporta principalmente, num momento de crise, elas costumam aumentar de preço. E a gente tem aqui petróleo e gás com a alta muito maior agora, graças à preocupação com a oferta, porque a Rússia é um dos principais exportadores desses recursos, ela abastece boa parte da Europa com gás, e se tiver que ter algum tipo de sanção ali para falar que fez alguma coisa, porque dificilmente vão entrar num conflito militar mesmo com a Rússia, eles devem simplesmente aplicar algum tipo de sanção. Então, a gente deve ver o aumento do preço disso no mundo todo aí. E pro Brasil, nesse sentido, né, pra nossa balança comercial, acaba sendo um lado positivo. Então, se de um lado é negativo, né, menos dinheiro dos investidores aqui, do outro lado é positivo. E, normalmente, você pode pensar assim, Raul, mas por que, né, que uma pessoa vai tirar dinheiro do Brasil no caso de conflito se a gente é um país que não entra em conflito, né? Mas o que acontece? Não é porque as pessoas temem a entrada do Brasil na guerra, as pessoas temem os impactos da guerra no Brasil. A gente é um grande importador de fertilizante, a gente tem algumas coisas assim, nesse sentido que depende, né, ali de países que estão próximos dessa situação, até o Azerbaijão, alguns lugares ali que a gente importa bastante. A Ucrânia era um grande exportador de fertilizante pro Brasil, a gente é consumidor desse tipo de coisa. Raul, por que não produz no Brasil? Cara, também não sei, o Brasil tem umas falhas muito grandes, né, em ficar importando essa besteira. Podia produzir aqui, né, a Petrobras até chegou a pensar em fazer as plantas para produção de fertilizante, mas nunca evoluiu muito bem. Então isso pode afetar o preço dessas coisas, etc, para importar, e isso afeta diretamente o nosso país. A gente, apesar de ser autossuficiente em petróleo, a gente não é autossuficiente em gasolina, a gente importa muito ainda, a gente importa outro tipo de petróleo ali para misturar com o nosso, para poder fazer, porque o nosso petróleo, ele não é tão simples de ser refinado. Então, a gente tem diversas carências que podem se transformar em problemas reais quando um conflito escala, porque a gente pode ter uma dificuldade de fazer isso, né? Então, a Bolsa de Valores pode apresentar aí nos próximos dias uma grande volatilidade se as coisas continuarem acontecendo desse jeito. Por enquanto, não, né? Acabou subindo aí, algumas notícias fizeram até a Bolsa de Valores subir, mas se essa escalada realmente acontecer, e dependendo também do posicionamento, das frases que o Brasil sai falando aí, a gente pode ter algum tipo de problema maior. Agora, o que eu acho, né? Por hora, gente, não aconteceu absolutamente nada. Se você tem uma carteira diversificada em diferentes países, se você tá aí bem posicionado em empresas, etc., o que pode acontecer é esse dinheiro dos estrangeiros voltando para casa e tal, pode fazer você encontrar boas oportunidades para você investir na Bolsa de Valores, que já está extremamente barata, a Bolsa do Brasil, né? A gente tá num dos preços mais baratos. Ah, Raul, mas tá barata há muitos anos, é verdade, está barata aí, já tem bastante tempo, né? Mas isso é ótimo, porque você que
tá na fase de construção de patrimônio, você tem que querer comprar exatamente nesses momentos. Então, não tô dizendo que a guerra é boa, né? A guerra é péssima, é muito triste que a gente esteja vendo isso ainda em 2024, mas o mundo nunca esteve em paz também. Essa é uma grande hipocrisia, né? Dizer como se o mundo estivesse em paz em algum momento da história, porque normalmente a guerra só não tá no Ocidente, né? Agora ela tá mais perto do Ocidente de alguma maneira, então a gente fica mais atento com isso. Mas a guerra tá aí desde sempre, não é uma coisa que surpreende, choca, assim. A Rússia sempre deixou bem claras as próprias intenções ali, né? A China tá sempre dizendo que o Taiwan é dela também e a gente não tá acreditando, né? Em algum momento ela vai lá e vai anexar. É o tipo de coisa que a gente já tá acostumado a ver. Ah, mas as liberdades, sei lá o que. Gente, nunca teve respeito a isso no mundo e não é agora que vai começar a ter. Então, do ponto de vista prático, o que eu faço agora, Raul? Permanece fazendo o que você já estava fazendo. Se você tem uma estratégia bem definida, fica atento a isso, se organize, né? Saiba que, se isso for escalando, você pode ter uma alta do dólar, né? A gente pode ter esse ganho na balança comercial aí, mas a gente também vai ter esse revés do outro lado, os preços das coisas podem aumentar ainda mais e tal. Então, não é uma boa notícia pra ninguém no planeta, mas se você souber o que fazer nesse momento, pode ser que você consiga transformar em uma notícia menos pior pro seu bolso. Eu não vou dizer boa, porque ganhar dinheiro em esse tipo de coisa não é o ideal, mas a gente precisa aqui ser bem sincero quanto às possibilidades, né, para investidores aqui.